Bom, gente, prazer, sou nutricionista, viu? Atuo aqui em Campinas, tá? E vim trazer um caso clínico para vocês que, no final das contas, sem a gente combinar, acabou juntando que todos os assuntos aí, começando com o Murilo, que fechou com um gancho exatamente do que eu vou falar, e a gente nem combinou disso, tá? Então, esse aqui é um caso de dermatite, de controle de dermatite atópica com o cuidado do intestino, tá? Bom, meu paciente, sexo masculino, tá? Cor branca, idade 61 anos, profissão administrador de empresas, que passa por bastante estresse durante todo o dia. Um histórico familiar, já começou por aí, que não tinha, porque ele é adotado, tá? E desde bebê, então a gente não tinha histórico absolutamente nenhum dele. Objetivo da consulta, ele chegou até mim para quê? Emagrecimento e ganho de massa muscular. Um paciente que realmente é ativo, sempre teve uma consciência corporal, nunca foi parado, nunca foi um paciente sedentário, né? Sempre esteve no ambiente da academia, sempre procurou se alimentar bem, de acordo com o que ele imaginava que era, né? E via que ele fazia as coisas e nada acontecia. Então, ele veio com esse objetivo. Data do início do acompanhamento, 6/1, no comecinho de janeiro de 2023. Bom, ele fazia 3 vezes por semana musculação, 2 vezes por semana spinning, 1 vez por semana natação. Vocês veem que ele é uma pessoa realmente bem ativa, né? Então, com 61 anos, ele ainda corria, tá? Naquela época. Queixa. Na corrida, ele tinha muita queixa de dor na tíbia, de dor na articulação, né? E cãibra até na garganta, né? Então, ele tinha cãibra diário. Então, aí você já fala, alguma coisa está acontecendo. Dá alguma deficiência aí, né? Vamos pegar que já tem algum gancho. Durante a consulta, eu fui observando ele, fui vendo algumas feridas na pele, né? Quando eu fui fazer toda a avaliação dele física, né? Quando eu fui tirar as circunferências, eu vi que ele estava com eczemas mesmo, até puruginosos. E ele estava meio seco, então daí eu questionei ele. Eu falei, o que é isso? Né? Isso daqui é de agora? Alguma dermatite de contato? Alguma coisa que você apresentou por agora? Ele falou, não, isso eu tenho desde quando eu sou criança, desde quando meus pais me adotaram, eles relatam que eu tenho isso desde criança. Falei, nossa, mas é sempre? Ele falou, sempre, eu uso corticoide quase todo mês, desde criança. Então, ou ele revezava entre injeção de diprospan, ou ele fazia uso de prednisonas, enfim, ele revezava, né, para não ficar a mesma coisa, para não ficar muito repetitivo, ele dava uma revezada. Então, daí já surgiu um outro alerta, né? E ele, pela consciência corporal dele, ele falava, eu tenho medo do que pode gerar isso para mim, esse uso constante. 60 anos de uso de corticoide, né? Com isso, ele tinha as patologias hipertensão, hipotireoidismo e ácido úrico sempre alto, né? Obviamente, também, né? Com essa quantidade de uso de corticoide, não tinha como ser baixo. O sono, 6 horas por dia, mas ele relatava realmente um sono que ele acordava descansado. Não sei, vamos ver. Ingestão hídrica, 2 a 3 litros por dia, né? Contando o consumo na atividade física, que ele relata depois também muita sudorese durante as atividades físicas. Hábito intestinal. Daí, olha lá, falando do intestino, né? Porque eu brinco que todo mundo fala, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. Não, gente, o intestino é o nosso primeiro cérebro. Acho que hoje, durante todo o dia, finalizando hoje com a Denise, a gente vai ver que realmente o intestino é o quê? O nosso primeiro cérebro. Se ele não funciona, a gente fica enfesado. Ou seja, já era a vida, né? Então, 2 a 3 vezes por dia, escala Bristol tipo 3 e 4. Até aí, não gera muito problema. Mas relatou que sujava bastante, não sabia dizer se era um muco ou se não era, não tinha muita relação em olhar realmente para as fezes dele, mas ele via que, às vezes, tinha comida nas fezes. Restos de comida, restos de alimentos. Hábito urinário, claro, bem clarinho, não tinha exceto da manhã, o restante não tinha problema. Um ano antes dele fazer o acompanhamento comigo, ele fez uma cirurgia no ombro e ele teve que ficar 6 meses afastado de todas as atividades físicas,
Foi uma cirurgia bem complexa, onde ele até perdeu uma parte do tríceps. Mas daí, quando ele veio comigo, ele já tinha retornado, já fazia uns 6 meses para a atividade física. Os medicamentos que ele usava, Benicar, né, para hipertensão, Pura T4 para hipo, Predizin, para dermatite, que era praticamente 10, 15 dias do mês ele tomava o corticoide. E suplemento creatina e ômega 3, porque foi o que disseram para ele tomar na academia. Aqui foi a primeira bioimpedância dele, tá? Você vê que assim, ele não é um paciente, nossa, muito, imagina, 60 anos, 61, não está tão fora, 27%, ele tinha em torno de 21 quilos de massa adiposa, né, de gordura. Enfim, não era questão física, não era tão absurda, mas ele já vinha perdendo, ele declarava que ele vinha perdendo massa muscular, né? Idade, sarcopenia, medicação, ele já vinha perdendo. Aqui foram alguns exames dele, tá, os que me chamaram mais atenção, né, porque até diante do tempo eu não posso falar tanto, né? Mas aqui, uma coisa que chamou, hemoglobina glicada, já estava ali, ó. Daí a gente já pensa, hipotiroidismo, aí existe uma resistência insulínica, né? Já temos aí alguns problemas. O sódio, potássio, o hemograma estava ok, não tinha nada de tão absurdo. A glicose 99, tá? Daí, se a gente pega com a insulina basal dele, insulina basal baixa, daí se fala resistência insulínica de novo. Ácido úrico alto, né? Então, ácido úrico alto, alto risco cardiovascular, né? Tem tudo a ver também com as dores articulares que ele vinha apresentando. A ferritina, mas assim, com tudo que ele me demonstrava, a ferritina nem me gerou tanta atenção nesse valor, porque ela poderia estar muito maior diante de toda a inflamação que eu estava vendo no caso. B12 baixíssima também, não tem jeito, né, com o que ele tomava. Vitamina D também baixa, tá? Não estava tão assim, mas estava bem baixa. T4, testosterona também até estava ok para a idade dele. Colesterol total, HDL, LDL, VLDL, estava ruim, mas também não estava tão ruim. Triglicérides 145, você vê que é uma pessoa que consome carboidrato, né, resistência insulínica, consome mais carboidrato, só de ver no exame. Homocisteína 23, ou seja, bem alto, altíssimo risco cardiovascular, entre outras coisas. Né? Então, assim, esses exames eles geraram atenção, né, diante desses resultados, e não dá para eu pegar simplesmente e tentar resolver tudo. Vamos resolver uma parte por parte, né? Eu digo, como o Jack Stripador, vamos por partes, né? Então, vamos lá. Resistência insulínica, risco cardiovascular, inflamação. Ponto. É aí o caminho. Então, aqui, no recordatório dele, o que ele relatou para mim? Relatou. Leite e derivados todos os dias. Era uma pessoa que não vivia sem o leite da manhã, sem iogurte, sem queijos e tudo mais, em quase todas as refeições. Pão também, quase todos os dias, tá? Com glúten, pão de padaria, pão de forma. Pelo menos 2 a 3 vezes por semana ele também comia massa, porque ele gosta de cozinhar. Então, ele também comia massa, porque ele fazia os molhos, enfim. Doces com açúcar todos os dias, ele tem um perfil bem doceiro, bem formiga mesmo. Álcool 1 vez por semana, cerveja, geralmente. Perfil ansioso e belisca toda hora. Tá? Consumo de verduras cruas, legumes e frutas, pelo menos 5 vezes por semana. Isso ele comia também, porque ele belisca tanto que ele comia de tudo. Baixo consumo proteico de fibras, o que piorava, né, ele comer doce, tá? Então, toda hora ele queria comer um docinho. Então, o paciente, ele estava apresentando um alto nível de inflamação e altíssimo risco cardiovascular, né? Um baixo nível de insulina, né, alta glicose, enfim. Possível má absorção intestinal, uma disbiose ou intolerâncias alimentares, que a gente precisava descobrir. E com esse caso da dermatite atópica, que poderia ter algum gatilho realmente alimentar, né? Porque daí, durante a consulta, ele foi relatando que quando ele ficava ansioso, ou que quando ele exagerava na comida,
Enfim, quando ele saía, quando ele ficava de férias, mesmo de férias, ela tacava, porque daí ele exagerava na comida, né? Daí tinham outros detalhes ali que piorava a dermatite. Então, primeiro passo ali naquele primeiro momento, a gente conversou, eu expliquei para ele sobre a dieta Low Food Map. Perguntei se ele estava disposto a fazê-la, né? Porque como eu trabalho com nutrição comportamental, eu também vou por o caminho do paciente, porque não adianta nada eu pegar e ir lá e falar, não, vamos fazer dieta Low Food Map. Mas a pessoa não está preparada para isso, a pessoa não cozinha, a pessoa não sabe nada, a gente tem que dar todos os caminhos para ela, né? Então, conversei com ele, ele falou, não, você está certo, eu vim por um motivo, mas eu estou vendo que o meu problema é outro. Vamos fazer essa tal dieta Low Food Map. Daí fizemos a dieta Low Food Map com a suplementação necessária e mínima necessária. Às vezes você não consegue dar o tudo que seria melhor, né? Mas a gente vai nos produtos realmente mais especiais. Esse daqui, então, é um gráfico que eu gosto bastante de usar até para mostrar para eles, tá? Então, assim, a questão dos probióticos, pré-bióticos, pós-bióticos e tudo que a gente também falou aqui ao longo do dia, que acredito que a Denise deve falar hoje também bastante. Então, a questão da modulação do sistema imunológico e redução do estresse oxidativo para redução da inflamação intestinal. Porque tudo estava me mostrando naquele momento que ele realmente estava com o intestino bem inflamado, né? E que existiam gatilhos ali. Então, dieta Low Food Map com duração de 40 dias e depois a reintrodução lenta, tá? Aumento dos treinos de força, exatamente pela perda de massa muscular que ele vinha tendo, né? Ele é uma pessoa que gostava de bastante exercício aeróbico, né? Mas daí a gente conseguiu dar uma mudada nisso daí, né? Mudada nos horários, tudo para conseguir conciliar as duas coisas. Melhora da qualidade do sono, que mesmo ele relatando que acordava descansado, o estresse ao longo do dia, a compulsão alimentar em alguns horários específicos relatavam que o sono não estava realmente completo. Equilíbrio da qualidade alimentar e melhora dos níveis de ansiedade. Apesar do paciente ter ido com o objetivo de emagrecimento, ganho de massa, durante a consulta analisamos juntos e fizemos todas as alterações. Então, gente, uma coisa assim, eu não vou nem falar tanto, né, dos suplementos, porque a gente está falando aqui, todos que eu acabei usando a gente já falou bastante. Mas a glutamina, né? A glutamina nessa fase da Low Food Map, na fase de revitalização intestinal, ela é essencial, tá? Então eu entro com doses bem altas, tá? No caso dele, eu entrei com uma dose de 10 gramas, mais o Guardia, né, que também tem a glutamina, tá? O Restaure, que eu não preciso nem comentar muito, né? Mas a vitamina D dele estava baixa, ele já é um paciente idoso, ele corre, né? Ele já tinha demonstrado algumas deficiências ali na anamnese, e a sinergia do Restaure, para mim, ela é única. Tá? Hoje não conheço nenhuma outra vitamina D que tenha uma sinergia tão legal e que realmente ajuda, principalmente para mulheres, né? Ajuda muito na fixação do cálcio nos ossos. Né? Porque não adianta também a gente ficar dando cálcio se a pessoa está deficiente de D e de K. Né? Então, não adianta. Então, eu dei para ele 2 gotas sublinguais, né, após o café da manhã, durante 90 dias, sempre lembrando que não é para escovar o dente, ficar tomando água depois, porque como ela é sublingual para ficar ali. Eu falo 30 porque eu sei que eles vão dar 15. Então, por quê? Melhora a imunidade, qualidade do sono, equilíbrio das vitaminas lipossolúveis, né? Então, para reduzir o risco cardiovascular, elevando os índices de vitamina D. O amino, né, que eu não preciso nem comentar muito. Na época, o amino não tinha sem poliol. Na época, tinha só com poliol. Mas eu arrisquei mesmo assim. Tá? Comecei quando a gente tirou tudo. Daí, depois, eu iniciei com amino, quando ele já estava ali uns 10 dias sem nenhum alimento com alto food map, para ver se ele ia ter algum problema com relação a isso. Ele não teve, e daí eu mantive o amino exatamente por conta do consumo proteico, né, que o idoso, 60 a mais, ele tem tanto problema, tanta restrição, como o Márcio acabou de falar.
Ômega 3, né? Que não tem como não prescrever, raríssimas exceções, a gente não prescreve. Creatina, 5 gramas a dia, no café da manhã, durante 90 dias. Proteína de colágeno, que eu usei o Coolpur para ele, tá? Em uma dose por dia, de acordo com o plano dele, tá? Ou simplesmente não consumiu em nenhum momento, saiba que uma vez no dia você tem que tomar uma dose para a gente conseguir completar essa dose proteica diária dele. Porque idoso é muito complicado, você tem que dar várias estratégias, senão eles não fazem. E o pulo do gato, né? O suplemento que eu mais amo na vida, que todo mundo sabe, meus seguidores, meus amigos, minha família. Ai, tá com algum problema? Toma Guardian. Ai, toma Guardian. Toma Guardian. Guardian, né? O Guardian não é a mãe. Minha mãe tá aí, ó, ela sabe, né? Então, o Guardian, ele é um suplemento super sinérgico, né? Que ele tem uma sinergia maravilhosa e que realmente, para a gente fazer uma modulação intestinal, né? Usar na dieta Low FODMAP, ele é essencial, porque mesmo se eu pegar cada componente dele e fizer separado, primeiro, aumenta muito, né, a quantidade de suplemento que o paciente vai usar, e o custo também fica elevadíssimo. O Guardian, para mim, hoje é um dos melhores suplementos hoje no mercado, com certeza. Tá? Não, arrisco a dizer que nem só aqui do Brasil. Tá? No caso dele, eu comecei iniciando com meia dose durante a primeira semana. Às vezes eu começo até com menos, colherzinha, tá? Às vezes nem é com a dose inteira, para ver se a pessoa vai ter algum problema com ele, tá? Então, durante o início da intervenção nutricional, acompanhamento quase que diário do paciente. Então, assim, eu procuro acompanhar o paciente todo dia, eu mando mensagem, pergunto, vejo como que ele está, vejo se está tudo bem, né? Porque é uma dieta muito restritiva, né? Uma dieta restritiva, se a gente não toma cuidado, o paciente desiste, né? Então, eu vou dando esse aporte, principalmente na primeira semana. Às vezes eu marco um online, vejo, se está com dúvida, que ajuda para a gente montar sua semana, seu mês, tá? Geralmente eu faço isso. Ele teve boa adesão, pois fizemos muitas adaptações para ele não ter crise de ansiedade nesse momento, né, na restrição alimentar. Então, a questão do açúcar, a questão do docinho, a questão do que comer, a gente fez muitas adaptações, tá, para ele conseguir fazer isso. Começou a relatar e sentir-se melhor, com inclusive melhora na capacidade mental. Ele relatou que no trabalho ele estava rendendo muito mais. Porque, tipo, ele estava que antes ele cansava rapidinho. Que, nossa, chegava no final do dia, ele estava pronto para o dia seguinte já. Falava, nossa, nem eu sou assim, eu estou precisando fazer FODMAP. E daí só voltamos a nos falar na reintrodução depois, um mês depois. Tá? E daí fomos reintroduzindo os alimentos e vendo realmente que ele era sensível ou não. Tá? E na reintrodução a gente usou enzimas digestivas. Tá? A única que ele ainda usa até hoje é a alfa-galactase, que é o famoso Digelive lá, que é mais para a questão dos leguminosos. Tal. Foi a única. As outras ele não usa mais. Então, aqui, análise, você vê que em 6 meses, mesmo a gente fazendo toda essa questão para a questão dos eczemas, né, da questão da alergia, ele teve uma redução, né, na gordura corporal, ele teve uma redução significativa do peso, ele diminuiu o IMC, diminuiu gordura visceral. Então, assim, a massa muscular melhorou. Então, mesmo nosso objetivo sendo a questão de saudabilidade, a gente conseguiu também alcançar o objetivo inicial da consulta que ele me procurou, tá? E ele relatava que ele tinha muita vontade de treinar, que ele conseguiu carregar mais peso, que ele estava super feliz, né? Então, foi muito legal acompanhar ele. Atualmente, lembrando que assim, o ano passado ele teve que passar por uma cirurgia mais pesadinha, né? 2, na verdade, teve que passar por uma cirurgia, depois passou pela retirada de vesícula também. Então, assim, ele perdeu um pouco dos resultados nesse meio tempo, mas ele está super bem de novo, já está correndo de novo, já está maravilhoso. Então, hoje, ele está ali mantendo mais ou menos o que ele conseguiu no resultado depois de 6 meses. Ele tinha sido melhor, mas daí ele deu uma regredida e agora ele está
seguindo super bem. Então, o paciente teve redução de todos os marcadores na parte bioquímica, ele teve redução de todos os marcadores cardiovasculares. E também, depois de 3 meses, estava em 52, então ele estava conseguindo sintetizar a vitamina D, né? A gente reduziu a inflamação, ele começou a sintetizar a vitamina D. Não teve mais crises de irritação de olho seco, que eu acho que eu esqueci de falar, que ele relatava muito o olho seco. Né? Daí eu entrei com o ômega 3 na época específico para olho seco. Tá? Daí depois a gente faz a manutenção com ômega 3 normal. Não teve mais dores articulares e nem na tíbia ao correr. Então, o paciente no ano seguinte teve que passar por uma cirurgia de retirada de vesícula, porém, acompanhamos no pós-cirúrgico, ele voltou bem antes, né, as atividades dele, do que os próprios médicos falaram que ele ia voltar. Percebeu sensibilidade alta ao alho, ao leite cru. Hoje ele utiliza leite A2 quando ele quer tomar, né, porque ele é um bezerro. Ele fala, eu não vivo sem leite. Eu falo, vive sim. Tanto que agora você toma a cada 3 dias. Antes você tomava todo dia, agora toma a cada 3. Então, você fica vivo 72 horas. Glúten. Não observamos sensibilidade assim, ao glúten, mas eu não recomendo que ele coma glúten diariamente, né? E procurar uma qualidade de um glúten melhor, né? Usar pães de fermentação natural, né? Usar massas mais com farinha italiana, com farinha da Europa do que as daqui. Leguminosas. Quando faz a ingestão, toma a enzima, tá? Porque daí ele sente ainda estufamento, né? Então, a gente entra com a enzima. Desde maio de 2023, paciente nunca mais, gente, tenho muito orgulho disso, teve crise forte de dermatite atópica, a qual necessitava ingerir corticoides. Então, desde 2023, ele nunca mais usou o corticoide. Tá? Ele relatou que nunca na vida dele ele imaginava que faria sem corticoides, e ele ficava ansioso, né? Tipo, o que poderia dar tomando corticoide desse tanto? Então, para ele, foi maravilhoso. Atualmente, voltou para todas as atividades físicas dele, inclusive corrida. Relata dependência do Guardian, pois acredita, ele tem uma dependência psicológica do Guardian agora. Pois acredita que, caso retire, a dermatite aparece. Ele acha que a hora que ele para de tomar o Guardian, ele acha que a dermatite vai reaparecer. Então, a gente foi espaçando, diminuindo dose, né? A gente vai dando essa alternada. Hoje em dia, ele faz uso do Guardian em dias alternados. Quando sente que a sua imunidade baixa, ele retira todos os alimentos da Low Food Map por 3 dias. Isso é até meio que por conta dele, tá? Da Low Food Map por 3 dias e toma 2 sachês de Guardian por dia. Que, na verdade, é a dose do Guardian, são 2 sachês, tá? Atualmente, ele toma Guardian, vitamina D, amino, proteína de colágeno, melatonina, ômega 3, creatina e um fitoterápico para ansiedade, que é o Ancilase. Gente, é isso. Deixa eu falar rapidinho aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Obrigada.